Chega mais, nação, vamos para as principais notícias do Flamengo. Zinho, Zé Elias aqui elogiando o Flamengo do Leonardo Jardim, cara. E também a partida que o Paquetá fez, que foi muito boa, segundo os comentaristas aqui da ESPN. Eles também falaram aqui sobre as mudanças, do jogo do Felipe Luiz para o do Léo Jardim e tudo que o Flamengo ainda vai melhorar nessa temporada. Então já chega colando aquele dedo no like, se inscreva no canal para estar recebendo todas as notícias do Flamengo e vamos pro vídeo. 2-0, não olha para nada mais, parece que foi fácil. Não foi. Foi um bom jogo e o Flamengo, para ganhar, teve que jogar bem. E jogou bem, com a presença do Felipe Luiz, vendo o que o time não tinha ainda feito, a não ser o jogo contra o Vasco, no Campeonato Carioca, foi o primeiro jogo desse time quando voltou, mas depois não tinha tido uma atuação, uma aplicação, uma determinação, como foi nesse jogo contra o Cruzeiro. Gostei do que eu vi, o Leonardo Jardim colocando a cara dele, tendência é continuar melhorando. E outra diferença, Pascoal aí falou do Pedro, mas eu vou ser mais direto do que o Pascoal. O Pascoal fica em cima do muro. Ele fica em cima do muro. Vocês sabem como é que ele é. Ele é sabonete. Eu vou ser direto. O Pedro, com o Leonardo Jardim, é titular do Flamengo. Com o Felipe Luiz não era titular. Essa é a diferença. Ele está confiante porque sabe que ele é o titular do time. Ele é o titular, não tem improvisação. O Leonardo Jardim, nesse início, está colocando o Pedro como titular e joga. Vai para o jogo, sequência. Ele deu carrinho, ele brigou pela bola, ele recuperou bola no ataque. É nítido que com o Felipe Luiz, o Pascoal não falou isso com todas as letras. Eu vou falar com o Felipe Luiz não dava essa confiança para o Pedro. Para o Felipe Luiz, o Pedro nem era o titular do time. Ele improvisava o Carrascal, ele improvisava o Arrascaeta, ele improvisava o Plato. Quando o Bruno Henrique estava, ele colocava o Bruno Henrique. Ele fazia de tudo quando podia e o Pedro saía. É gosto. O Felipe Luiz tem todo o direito dele. Todo o direito. E o Pedro sentia isso, não estava bem, não estava rendendo. Por isso que o Prihal está dizendo, o Pedro de 10 joga uma. Porque ele não tinha a sequência e a confiança. Hoje você está vendo o Pedro, nesse início, titular absoluto do Leonardo Jardim. Zé Elias, muito boa tarde. Você está de acordo com o Tetra? O Leonardo Jardim, antes de qualquer coisa, colocou o pianista no piano? Boa tarde, Plirra. Boa tarde, Pascoal. Grande vovozinho! Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que a questão, provavelmente ele deve ter tido uma conversa com o Pedro. O sistema de jogo do Leonardo Jardim é diferente do Felipe, né? É um 4-4-2 bem clássico, e aí o Paquetá, como o vovozinho falou, o Paquetá vem por dentro, abre o corredor para o Emerson. Que maravilha que é o 4-4-2, né? Depende, né? Tem que ter jogador para fazer determinadas coisas. Eu gosto do 3-5-2 e do 4-4-2. E aí, sabe... O 4-2-4 é o que eu menos gosto. É o que nós estávamos falando sempre aqui, o Paquetá por dentro para poder municiar ali os atacantes, os defensores, ajudar na criação das jogadas. Ele é uma referência para quem está com a bola nos pés, para o Pulgar, tanto para o Pulgar como também para o Jorginho, né? Porque ele fica localizado ali, ele fica num posicionamento que existe essa possibilidade, porque o meio-campo do time adversário ou ele baixa muito e põe o Paquetá na frente, né? Ou senão ele fica no meio termo, porque aí você encontra essa passagem, ou toca no Paquetá ou encontra o Arrascaeta por dentro. Então tem algumas movimentações um pouco diferentes, as escolhas, né, feitas pelo Leonardo Jardim, mas eu tenho certeza que ele deve ter conversado com o Pedro. Falou o seguinte: Pedro, vem cá, um pouco daquela conversa que o Paulo Souza teve com ele lá quando o Paulo Souza passou pelo Flamengo. É muito bom jogador, mas ele tem que participar mais do jogo. Ele tem que ter na fase defensiva, tem que dar combate, tem que ajudar na marcação. Mesmo que não seja 80% ou 100% como são os outros jogadores que têm uma característica física diferente do Pedro, mas ele dá o bote, ele é muito forte, né? Fisicamente, ele é alto, ele é forte, então tromba com os zagueiros, incomoda os zagueiros, pressiona um pouquinho mais. Ele não vai conseguir fazer isso 90 minutos, que ele faça 45, 50. Né? Até porque o time do Flamengo chegou um determinado momento que ele recuou um pouquinho, ele pressionou muito no começo, né? Muita, como gosta de dizer o vovozinho, muita intensidade na saída de bola. Isso. Né? Sem dar chance para transição, né? Ofensiva do time do Cruzeiro. Antes de 15 minutos, né? Já estava 1-0. Sim. E aí depois dava muito claro que aí ele volta, o time do Flamengo voltava quase praticamente no meio campo, se posicionava ali no 4-4-2, Paquetá um pouquinho aberto, Arrasca e Pedro ali na frente. Então, assim,
Eu tenho certeza que o Leonardo Jardim conversou com ele, falou, você é meu titular, mas eu preciso que você faça isso. Vamos lá, eu confio em você, vou te dar uma sequência. E vai pro jogo. Aí você tem, a bola tá chegando o tempo todo, aí é fácil, né? Olha os números do Pedro na temporada. Os números não são ruins, mas os números... Bom! Calma. Só que os números às vezes mentem, como a internet. Não, como a número não internet mente às jamais. vezes mente. Tá escrito o André lá. Galindo, monstro André. Tá escrito no Então, papel. Deixa eu. André Galindo, monstro André Galindo, Deve tá triste até nos agora. informa que aquela fotografia que rodou ontem à noite do Felipe Luiz com uma camisa regata do Flamengo, uma camisa de basquete, pelo jeito é fake. Não sei se foi em outro dia, é de junho de 2024. Eu achei estranho mesmo, como o Tetra. Felipe Luiz no Maracanã torcendo pro time uma semana depois de ser mandado embora. Agora, os números... De volta aos números do Pedro, por favor, O Galindo Fabrício. deve estar triste até agora. O Galindo? É o Botão. Tá numa fossa da Tô falando com ele aqui. Olha lá, 13 jogos, 9 deles, 70% quase como titular, atuando 1 horinha por jogo, um pouquinho mais, né? 1 minuto e meio a mais. Gols, 0,54 e 2 assistências. 5 gols nos últimos 3 jogos, lembrando que muitos deles, 4, né? Foram contra o Madureira, Pascoal. Muito bem, mas teve jogo, não teve? É. Não, Ele só teve pra, que jogar, não. Só pra falar Ué, isso. Aquele não foi jogo? Tava escrito na súmula lá? Teve súmula do jogo? Então. Teve súmula? Teve arbitragem? Foi onde foi o jogo? No Maracanã? Ele Mas, ó, trocaria os 4 Madureira por um contra o Lanús, pode ter certeza. Só, eu ia falar, acabei esquecendo, a gente estava brincando aqui, o Zinho chamou deu um ponto que é importante a gente colocar também e falar dos jogadores. Esses jogadores não estavam correndo do jeito que estão correndo com o Leonardo Jardim, não. Mudou um pouco a característica, Zé. É. O time agora com essa O que você está sugerindo, Zé? Não estou sugerindo nada, estou falando que é o seguinte, você vê como a pressão chega, né? Sim. Como a pressão chegou em quem tem que chegar, que são os jogadores. Esses jogadores, há 15 dias atrás, eles não poderiam fazer isso com o Felipe? Mas eu acho que o modelo mudou um pouco, Zé. Você vê que o Flamengo não tem mais o apego à posse de bola. O Flamengo tinha um apego à posse de bola Pascoal, com o Felipe Luiz, que era uma coisa de outro planeta. Mas eu tô falando em termos... ficar com a bola o tempo todo. Pascoal, mas eu estou falando em termos de atitude. Não Não estou falando de bola. A atitude se modifica. Todo mundo corre, todo mundo se Isso, movimenta, porque todo aí mundo também- aparece, todo mundo pressiona. Aí também é orientação. Aí o vovozinho falou. É uma questão de orientação. Ou a pressão, né, Pascoal? Porque você mandou embora o treinador que te dava a liberdade, te dava a possibilidade de fazer o que você, né, colocasse, olha, vai jogar assim e tal. Você tinha um ambiente que você ganhou tudo, um ambiente talvez que não tinha a cobrança necessária, porque se tivesse esse tipo de, pelo menos de atitude, você pode jogar mal. Você pode jogar mal, mas a atitude não pode A faltar. gente só tem que lembrar, né, que esses mesmos jogadores, com este mesmo técnico que foi mandado embora, conquistaram todos os títulos possíveis, quase. Exceção feita ao Paquetá. Exceção feita ao Mundial de Clubes, onde, Mundial de Clubes, aquele segundo, né, o primeiro nem vou contar, porque era quase impossível mesmo levar, onde o Flamengo só foi superado pelo PSG nos pênaltis. Só lembrando que esses caras já demonstraram com o Felipe muita atitude. Aí eu vou colocar. Todos nós ficamos espantados com a... volta o time, né? O peso pesado para jogar contra o Vasco e tal. Poucos dias sem jogar e tal. O que aconteceu com o jogo? Jogaram bem. Eles atropelaram o Vasco. E aí depois caíram. Tinha né? sido até Aí o jogo de voltam a ontem fazer a melhor isso. apresentação na temporada. Sim. E só para constar, o time mudou um pouquinho o jeito de jogar. Esse apreço pela posse de bola está se transferindo para velocidade para buscar o campo do adversário. Isso foi o que a gente viu ontem. O time já não tem tanta bola, tanto trabalho de bola na faixa intermediária ou no terço, como é o Zinho que fala, né? O Ou Zinho no que terço, fala, o Zinho último fala isso. terço do campo, No último terço do campo. Já não fica mais com aquela bola trabalhada. No terço final, No né? terço final. No terço final. No terço final. Então, não fica mais. Na verdade, vocês brincam Depois tanto. de ontem, Viu? vocês estão Ô, deitando e Tetra, rolando. sabe o que eu já reparei, Tetra? Eles ficam brincando com esse negócio do novo vocabulário do futebol, mas eles já estão também completamente envolvidos com esse vocabulário. claro, Aí também. eles soltam e a muleta é falar que tá brincando. Pessoal, e saiu agora, Paquetá sofre fratura no dedo e defenderá o Flamengo com a utilização de imobilização específica. Apesar, da lesão, o meia não será desfalque no time rubro-negro.
Aí segue dizendo aqui, substituído, né, por Carrascal na vitória de 2-0 sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira no Maracanã pelo brasileiro, o meia Lucas Paquetá teve uma fratura no dedo anelado da mão direita confirmado em exames de imagens, mas não será desfalque no Flamengo. O clube, né, anunciou que o reforço jogará normalmente nas partidas, apenas com uma proteção especial no local atingido. O time rubro-negro faz o clássico carioca contra o Botafogo nesse sábado no Newton Santos e depois recebe o Remo na quinta-feira no Maracanã. Então é isso, pessoal, 2 jogos aí muito importantes, né, pro Flamengo, contra o Botafogo no Newton Santos, lembrando que a gente já jogou com o Botafogo, só que pelo Carioca, e eliminamos, né, eles, e também tem um jogo contra o Remo na quinta-feira no Maracanã. E o Paquetá estará disponível nesses 2 jogos, utilizando, né, uma proteção aí especial para poder não agravar, né, a lesão. Então é isso, nação, segue tudo normal no Rio de Janeiro. Se inscreva aqui no canal para estar fortalecendo. Até a próxima e valeu, pessoal!